Qual que foi o impacto da obra de Jesus consumada naquela cruz? Vou dar aqui algumas verdades básicas que nos assustam inicialmente, mas que são verdades. Jesus, o dia que você entendeu o Evangelho, entregou a vida para Ele te fez santo. A gente sempre diz isso aqui. Ele te fez aceitável a Deus. Nele, o Pai, a hora que olha para você, se agrada. Quando você peca hoje, o Pai não vê mais, por causa do sangue que está sobre a sua vida. Está lá em Hebreus. Essa é a aliança que eu farei com o meu povo depois daqueles dias, depois da obra da cruz. No seu coração, na sua mente, eu escreverei os meus mandamentos e minha vontade. E para com as suas iniquidades e dos seus pecados, a tradução vai dizer: eu não me lembrarei jamais. Mas no literal está assim: eu não vou me permitir mais lembrar. Amados, se Deus enxergar pecado na nossa vida, Ele precisa trazer juízo. Não é que Deus pegou as nossas falhas que ainda nesse processo acontecem e fez uma vista grossa ou empurrou para debaixo do tapete. Não. Ele te cobriu com um sangue perfeito, que quando Ele coloca os olhos dele sobre você, Ele enxerga Cristo. Então eu vou fazer uma obra que, aonde eles ainda estão no processo, eu não vou me permitir mais lembrar das falhas, porque agora eu os vejo nele, no meu filho. Isso é a verdade mais básica, é a segurança da nossa alma, que tem que nos encher de paz. Nós somos agora aceitáveis a Deus. Se nós nos desenvolvermos ou não. O nosso desenvolvimento, a nossa edificação tem a ver com acessar tudo aquilo que nos pertence e fluir nesse transbordo. Muito pelo contrário do que a gente sempre ouve, quando algo aparentemente na nossa vida não está fluindo, parece que está, né? A gente sempre ouve aquelas frases: tem algum pecado aí oculto? Você está em pecado? É óbvio que existe, é óbvio que o pecado não é bom. Mas Jesus, ele resumiu o que é pecado de uma maneira tão simples. Ele disse assim, pecado é não crer para dentro de mim. Ponto. Então as nossas falhas hoje somente são lugares que ainda nós não estamos conscientes de quem nós somos dentro dele. Quando isso acontece, acabou, você não peca mais, você não erra mais o alvo. Isso aqui está consumado. E existe uma vida agora por causa dele, da obediência dele, da perfeição dele. Jesus, ele é o dono, merecedor de todas as bênçãos, de toda a lei do Antigo Testamento. Ele comprou isso com a obediência perfeita. E nós, por estarmos nele, no Espírito, somos agora participantes, co-herdeiros de tudo isso, pela graça. Então agora existe uma vida abundante. Jesus disse assim lá em João 10,
Eu vim para que vocês tenham vida. Primeiro ponto aqui, né? Antes de mim não existe vida. Fora de mim também não. A palavra vida ali é vida de Deus, Zoe. Não é vida natural, que o mundo acha que é vida. É só uma existência, essa vida desligada do Pai. Jesus disse, eu vim para que a vida de Deus agora fosse disponível para você. E vocês a tenham em abundância. A abundância ali é mais do que o necessário, algo que transborda, algo que excede, algo incalculável. Para que Deus me dá agora em Cristo mais do que eu preciso? Para as pessoas que estão à minha volta serem alcançadas por essa graça, por essa bondade. O transbordo, amados, dessa vida abundante que nós somos chamados para não negociar, não aceitar nada menos, é para que nós sejamos canais do amor de Deus, aonde quer que a gente passe. Não importa a área, amados, você tem que entender. Tem para você e tem para toda a multidão que vai passar pela sua vida, no Espírito. Só que Jesus, nesse mesmo contexto, ele diz, um pouco antes, que o ladrão vem para roubar, para matar e para destruir. O ladrão ali não é Satanás em si. O ladrão ali é essa religiosidade. É uma vida alienada ao Espírito Santo. A fé, irmãos, ela não é algo ao acaso. Fé é algo assim, depende se Deus quer ou não quer. Depende da vontade dele. Se Deus quiser. Milagres são coisas esporádicas. Você não tem muito entendimento sobre o que você está praticando. Isso é o que a religião faz, isso é o que o ladrão faz. Rouba do espírito a substância da vida, isso não transborda para a nossa mentalidade e não vira um comportamento que se apropria. Amados, a fé ela não é o acaso, a fé ela é princípios da verdade da palavra claros, que a própria palavra dá as diretrizes para nós praticarmos. A religião ela rouba isso de nós e ela nos dá uma falsa esperança. Estou esperando Deus fazer esse milagre. Amado, você vai esperar até morrer. Existe uma esperança desse ladrão, quando rouba de nós esse viver simples por fé, que coloca a gente para esperar Deus fazer algo. Amados, nunca vai acontecer. É igual um fazendeiro sentar de frente para a terra dele, com as sementes num saco guardado no celeiro, esperando aquela lavoura frutificar. Amados, nunca vai nascer. Nunca. Agora, a esperança da palavra, quando você vê lá esperança na palavra de Deus no Novo Testamento para nós hoje, todas as vezes que o Espírito Santo consegue conquistar nossa alma, sarar essa terra em alguma dimensão, e um processo de gestação dessa palavra começa a funcionar, você pode ter expectativa, vai nascer. A esperança da fé não é uma esperança
no escuro. A esperança da fé é você contemplar as coisas se movendo, as coisas tomando forma, o mover começa a ser nítido até que o fruto, ou o milagre, que nada mais é que a nossa normalidade, vem em existência. A melhor analogia que existe para isso, amados, é quando um homem fecunda uma mulher, quando a palavra fecunda a alma. Aquela mulher já está grávida, ela já é mãe. E ela assume um comportamento. Ela está na esperança de que 9, 10 meses vai nascer. Não é uma, talvez, será que é da vontade? Não, o poder está na semente. Se foi fecundada, gerou esse processo, vai acontecer. Então, a esperança da fé nos torna palavras que andam sobre a terra. A Bíblia diz assim: e o Verbo se fez carne, Jesus, e tabernaculou, andou, habitou entre nós. Jesus, amados, era a palavra escrita andando. Você via a saúde andando, você via a provisão andando, e como consequência, a glória seguia ele. A esperança da religiosidade coloca a gente em alguém que está tentando. A esperança da fé coloca a gente no lugar de quem sabe que é, sabe que já aconteceu, sabe que já tem. E é uma questão de um tempo dessa gestação acontecer e vir à existência para a glória de Deus. Por isso que a gente sempre vai falar aqui das práticas. Sem as práticas espirituais, irmãos, é impossível andar liberando o Espírito Santo para fazer essa obra dentro de nós. Primeira, talvez a mais fundamental delas, que não é o nosso foco hoje, mas lá no final vocês vão entender o poder que ela tem. Oração no Espírito, ou oração em línguas para edificação. Não estou falando de oração em línguas para sinal dos incrédulos, nem para intercessão, nem para interpretação. Existe uma classe da linguagem de oração em línguas para edificação pessoal. Isso é uma prática. Leitura da palavra, meditação na palavra, quando você começa a gastar, encucar tempo dentro de você com algo que o Espírito Santo está te chamando. Ele está te chamando para o quarto, amados. Ele está louco para te engravidar com aquela palavra. Isso que chama intimidade. A gente fala de intimidade, é tempo com Ele, para que de fé em fé Ele vai enxertando a gente com as verdades. E algo nasça a ponto de atrair a manifestação da glória do poder de Deus. E uma prática essencial, que lá no final, como eu disse, a gente vai entender como que a oração em línguas atua diretamente nela, chama-se confissão da palavra. Esse é o nosso foco de hoje. Confissão da palavra é eu abrir a minha boca para concordar com aquilo que Deus diz. Isso é uma prática, amados. Prática diária, ou o tempo que você conseguir. Ao abrir a sua boca e concordar com aquilo que Deus diz, no tempo da palavra de Deus na nova aliança, que é passado, por causa da obra de Jesus já consumada, você está autorizando o Espírito Santo a convencer a sua mentalidade de que aquilo é
verdade, não é que vai ser. De novo, confessar a palavra, abrir a sua boca para concordar com aquilo que Deus diz a seu respeito, está convencendo Deus a te dar, a fazer, a manifestar? Não, está convencendo você mesmo de que aquilo já é verdade. Quando isso acontece, por que disciplina? Porque é um processo, às vezes, de desconstrução de uma mentalidade errada, que está tentando. Como que eu sei quem está tentando e como que eu sei quem é? Olha o comportamento, olha para os passos. Irmãos, presta atenção aqui. Você nunca vai encontrar. A gente está falando aqui hoje de viver por fé. A gente não pode pegar Deus e colocar ele numa caixinha, ele só funciona nessas 4 linhas. Não é isso que eu quero dizer aqui. Existe misericórdia, existem pessoas que têm dons para mover o poder de Deus, milagres. Independente se aquela pessoa teve a fé para receber ou não, isso é outra história. Eu estou dizendo aqui, o justo viverá por fé. A linha da vida de fé básica, fundamental, é isso que nós estamos dizendo aqui. Você nunca vai encontrar alguém que fala como um doente, se comporta como um doente, que atrai do céu saúde de Deus. Você nunca vai encontrar alguém que fala como pobre, se comporta como um pobre, que atrai riquezas dos céus. E aqui posso ficar a noite inteira. Você nunca vai encontrar alguém que tem uma mentalidade de coitado, de miserável, de amaldiçoado e consequentemente ele dá passos aí e Deus consiga entrar ali com bênção e com poder. Nunca. Essa esperança falsa é como um pé de goiaba que você já é no Espírito. No Espírito, isso não está visível ainda. E a esperança falsa está dizendo assim, Deus vai me dar uma goiaba. E a hora que Ele me der a goiaba, aí eu me comporto como uma goiabeira. Isso faz sentido, naturalmente dizendo? Nenhum, amados. O fruto, a manifestação, seja qual for, é uma consequência, é uma resposta do céu, um comportamento sarado que nasceu nesse processo. A goiabeira se forma, ela toma forma, o tronco, as folhas, os galhos. Quem olha diz, é uma goiabeira. Não deu nenhum fruto ainda. Mas é isso que chama, é isso que autoriza o céu a encher aquilo ali com poder. Então, o comportamento saudável, próspero, abençoado, ele é o ápice, ele é o final do ciclo desse processo de edificação, para que Deus consiga manifestar. Ele vem antes. A fé, amados, vê por dentro antes. Por isso que Jesus, ele era o verbo que se fez carne e caminhou. Saúde segue quem é curado pelo Espírito. Dinheiro segue quem é próspero pelo Espírito. Todas as coisas de Deus, as promessas, seguem quem foi renovado pelo Espírito e assumiu uma nova mentalidade e, como consequência, um novo comportamento, uma forma, uma medida que os céus olham e dizem, agora eu consigo encher. Então, quando eu confesso a palavra, eu estou liberando o Espírito Santo na minha mentalidade, na maioria das vezes, para desconstruir um pensamento errado. Se a Bíblia diz que Deus já me deu tudo o que eu preciso para a vida e para o propósito, a gente vem para essa vida de fé com pensamentos e com crenças de que todas as coisas que eu preciso correr atrás. Olha o conflito aqui. Então, eu vou na minha carne me esforçar para ser alguém que não corre mais atrás.
Não, amados, tem que ser pelo Espírito. Investir tempo. Uau! Tudo que eu preciso já me foi dado para a vida e para o meu propósito, diz a palavra de Deus. Pai, eu não estou sentindo isso, nem consigo dar um passo nesse lugar. Existe na minha mentalidade, na minha alma, um bloqueio que está resistindo a essa verdade, porque se o Senhor diz, é verdade. Então eu começo agora a investir tempo concordando, abrindo a boca, amados. Pai, obrigado, porque eu te agradeço, porque a tua palavra é verdade. Eu tenho tudo que eu preciso para a minha vida e para o meu chamado. Isso pode ser por qualquer cláusula da palavra de Deus. Pai, obrigado, porque eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O que nós estamos fazendo aqui na prática? Liberando o Espírito Santo para entrar na nossa mentalidade e desconstruir essa crença errada, para que uma nova crença comece a ser fortalecida a ponto de um comportamento ser algo espontâneo. Agora eu não estou mais perseguindo no esforço as coisas, porque eu tenho uma regra. Agora eu fui transformado por dentro. É espontâneo. E aqui as coisas me seguem. Aqui, nesse final desse ciclo, a efetivação da palavra em poder, em glória, que veste as nossas circunstâncias, acontece, amados. Mas existe esse processo. Então, confessar a palavra não é convencer Deus a fazer. De tanto você falar, ele vai ficar... não aguento mais, vai para esse moleque. Não. Confessar a palavra é concordar com Deus naquilo que Ele diz, no tempo que Ele diz, já está feito, para que eu vá sendo renovado na minha crença. E daqui a pouco, amados, os passos mudam. Espontâneo, amados, vai te pegar de surpresa. Quando você está na religiosidade, você faz um esforço para não murmurar. Isso é bom, não murmurar, para não recorrer a alguma coisa natural e por aí vai. Mas quando você entra nessa escola do Espírito e é disciplinado nisso, daqui a pouco você vai dar um passo que você mesmo vai se surpreender. Uau, aquele gatilho na minha alma que sempre me levava a fazer isso, não existe mais. E agora, ao invés de dar um passo na incredulidade, eu mergulho de cabeça na palavra e aqui o céu me segue. Vamos ver na palavra de Deus isso. Vamos ouvir a palavra lá em Romanos. Capítulo 10, verso 11. Diz assim a palavra de Deus: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será envergonhado. De novo, porque a Escritura diz, é verdade, todo aquele que nele crer não será envergonhado. Só que aqui tem um ponto chave. No literal, esse versículo está assim, ó: todo aquele que, apoiado sobre Jesus, crer, não será envergonhado. Ou, todo aquele que, estando dentro de Jesus, consciente, que não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que Ele fez por mim, resolver dar crédito para a palavra, não será envergonhado. Esse versículo está tirando da equação todos os nossos méritos. Não é crer nele, é dentro dele, nele, posição, justiça. Eu vou acreditar que essa palavra é minha. Por quê? Porque é Jesus.
Então Jesus é a nossa justiça. Por que eu posso ser ousado no meu pior dia a continuar confessando que eu sou aquilo que Deus disse que eu sou? Porque eu estou em Cristo. Essa ousadia, amados, é uma disciplina também. Porque quando a gente falha, Satanás vem que nem um marimbondo para te acusar. Se você resolver dar crédito para a acusação e soltar as mãos do Espírito Santo, deixando de dar para ele a confissão, a concordância com a verdade, o processo de renovação dá uma parada. Deus já sabia dessa falha. Continua. Então, todo aquele que nele, dentro de Jesus Cristo, resolver concordar, não será envergonhado. É uma promessa. Verso 12: porquanto não há diferença entre judeu e grego, povo de Israel natural ou gentios, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Verso 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Traduzir esse versículo para vocês entenderem. Todo aquele que chamar sobre si o nome de Jesus vai tocar, vai pegar em tudo aquilo que ele é. A palavra invocar ali é deixar-se receber um nome, uma identidade sobre mim. Quando você está confessando a palavra, esse invocar para que é? Para que você vá se construindo agora em quem você é, segundo aquilo que Jesus é. É uma promessa. Todo aquele que invocar, todo aquele que falar sobre si, aquilo que a palavra diz, estando confiado unicamente no sangue, será salvo. Por quê? Porque essa mentalidade, por ação do Espírito Santo, vai ser sarada. É inevitável, meus queridos. E como consequência, um comportamento de alguém salvo vai nascer. E os benefícios, a glória de Deus vai te encher aqui. A palavra salvo, que não é novidade para nós, no grego, é manter seguro, resgatar do perigo, poupar alguém de perecer, fazer bem, curar, prosperar. Todo aquele que chamar sobre si aquilo que Jesus é, uma vez que foi nascido de novo, vai experimentar. Aí ele continua, verso 14: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Você vai começar a se abismar quando você chegar para alguém e dizer para ela: sabia que em Cristo você é santo? Sabia que em Cristo você já foi resolvido? Sabia que em Cristo você é mais que vencedor? Ela vai falar: não, eu não. Santo eu jamais. Pois é, Deus disse que você é nele. Se você deseja experimentar isso na prática, você precisa, por ação do Espírito Santo nessa prática, permitir que ele desconstrua esse pensamento sobre si mesmo enganoso. Que você entre na experiência do que é Jesus Cristo em santidade. Mas como que vão invocar? Como que eu vou dizer? Como que eu vou chamar sobre mim agora algo que eu não creio, que eu não penso que é verdade? E como crerão naquele de quem não ouviram?
E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Olha que interessante, amados. Quão formosos são as bocas, não os pés, dos que anunciam. Os seus pés naturais são esses pezinhos aí. Mas os pés do seu espírito, que vai determinar onde você vai chegar, mora aqui, ó, na sua palavra. Por isso que eu disse, você nunca vai encontrar alguém que caminha no espírito, concordando com o engano, com a incredulidade, com aquilo que Satanás está fazendo, pintando e bordando, experimentando aquilo que Jesus fez por ela. Não é porque Deus não quer dar, Deus não consegue manifestar, Deus só se move na fé, na palavra dele. Verso 16, mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Já leu esse versículo várias vezes aqui, né? Verso 17. O que é fé? Quando que a fé vem, surge no nosso coração? Quando você ouve a palavra. Mas não é qualquer palavra, é a palavra de Cristo. Ali no original é o rema, é a palavra revelada. Toda a palavra de Deus, de capa a capa, ela é a palavra de Deus. Mas a palavra de Cristo, a gente precisa discernir o que é ali. Quero compartilhar com os irmãos uma simplicidade que o Espírito Santo me deu esses dias sobre isso. A palavra revelada, o rema, é profundo, e é isso. Às vezes os irmãos que são um pouquinho mais novos acham que é algo muito complicado. Não, a fé não é complicada, a fé é simples. O que é a palavra revelada? O que é a palavra de Cristo? A palavra de Cristo, amados, é simplesmente você ouvir a palavra de Deus de dentro dele. Por exemplo, quando você vai para o Velho Testamento, tem lá os mandamentos, livro de Deuteronômio. Somente se obedeceres esses mandamentos que eu hoje te ordeno, todos essas bênçãos te alcançarão. E aí ele vem com uma lista: bendito será no campo, bendito será na cidade, bendito será ao entrar, bendito será ao sair. Isso é a palavra de Deus, não vai passar, jamais. Mas tem uma condição lá: se você obedecer aos mandamentos. O que é a palavra de Cristo aqui? Quem que obedeceu todos os mandamentos? Quem que foi perfeito? E onde você está agora? Dentro dele. Você pode olhar para essa palavra e dizer assim: uau, isso para mim já está em funcionamento no meu espírito por causa que Jesus fez por mim. Então eu não ouço a palavra de fora como uma regra, eu ouço a palavra de dentro como algo liberado por causa da graça de Deus em meu favor. Isso é rema, isso é palavra de Cristo. A palavra de Cristo, ela te dá fé. A palavra da lei do Antigo Testamento misturada, ela te dá regras. Ela exige de você alguma coisa em você mesmo. A palavra de Cristo não. Ela te enche de expectativa. Existe um processo aqui na nossa alma que não acredita nisso ainda. Isso é outra história. Mas a fé, ela vem quando você ouve a palavra aberta, ou seja, aquilo que Jesus fez, tudo que é palavra de Deus,
está agora em meu favor porque eu sou bom? Não. Porque ele foi com a minha cara? Também não. Ah, hoje eu pisei na bola, agora isso não está valendo mais? Muito menos. No meu bom dia, no meu ruim dia, aquilo está no meu favor por causa de Cristo, por causa do sangue e nada mais. Isso me enche de fé. É aqui que nasce a fé. Só que, amados, a fé, ela é só o início do processo. O justo deverá dar fé. E o que é fé? Porque todo mundo diz que tem fé. O que é a fé de Deus? Vamos abrir um outro verso, bastante batido aqui já, mas Deus sabe todas as coisas. Hebreus, capítulo 11, verso 1. Ora, a fé, ela é o firme fundamento. Algumas traduções vai dizer, a fé, ela é a substância. Ela é a matéria-prima do quê? Das coisas que se esperam. E a convicção das coisas que não se veem. De novo, amados, presta atenção aqui que isso é muito importante, tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando aqui hoje. O que é fé? Fé de Deus, fé que funciona, fé que o justo vive por ela, através dela. Ela é a convicção que nasceu de uma substância. A fé, ela é o firme fundamento, isso fala do Espírito. A substância que vai gerar em nós todo esse processo, ela vem da palavra, é uma semente, é do Espírito. E depois ela gera uma convicção de coisas que você não vê. Amados, quando você se comporta como um curado, quando não tem nenhum sintoma no seu corpo, você precisa de fé? Quando você se comporta, você tem uma forma de alguém próspero, quando está sobrando tudo na sua conta, você precisa de fé? Quando você tem um comportamento que está associado com as coisas indo bem, você não precisa de fé, amados. Isso o ímpio vive. Porque quando as coisas mudam, quando as circunstâncias aparentemente tentam levar ele para outro lugar, ele recua. Então essa convicção não é a convicção que vem do Espírito. Fé, ela é um fundamento, ela é uma certeza que vai gerar na minha alma agora uma convicção de que eu sou aquilo que a palavra diz que eu sou. A palavra diz, você é. Mas a minha alma ainda não tem essa convicção. Como que eu sei? Pelos passos. Eu creio nisso aí que Deus diz. Eu creio. Na hora que uma circunstância é colocada na minha frente, quem está de fora olha para a palavra caminhando, ou olha para alguém se rendendo ao engano da circunstância. Percebe a diferença? Convicção, irmãos, certeza faça chuva ou faça sol, a palavra vive através de mim. E como consequência, Deus me segue com o poder, continuando manifestando a glória dele. Verso 2. Porque por ela os anciãos alcançaram o testemunho. Olha o mesmo ciclo aqui. A substância do Espírito deve gerar na minha alma uma certeza, não é uma probabilidade muito alta, é certeza. Não existe
possibilidade de entrar nenhum cisco de pensamento contrário. Isso vai fatalmente gerar um testemunho, um comportamento, passos alinhados com a substância que gerou isso. Então aqui, agora, quem vê uma goiabeira. Independente se está dando goiaba já ou não. Porque a semente encapsulada, a substância, esse firme fundamento, já contém todo o potencial de gerar a árvore e todos os frutos que ela vai manifestar. Está tudo numa semente, amados. Pega uma semente um dia e medita nisso. Quantas árvores tem dentro dessa semente? Quantos frutos tem aqui dentro? Um negocinho desse tamanho. Do que depende a semente? Da terra. Da alma. Se essa terra for boa, adubada, sarada, na hora que essa semente cair, vai começar a nascer uma convicção, fortalecida pelo Espírito Santo, nesse processo de confessar a palavra. Eu não tenho certeza ainda, eu não tenho essa convicção ainda. Não caminhe sobre ela. Quem tem dúvida, amados, ainda não entendeu pelo Espírito quem é, ou o que tem, ou o que pode nessa jornada. Não me condeno, continuo passando tempo com Ele. Continuo entregando para Ele as práticas, de novo, que a gente sempre diz aqui. Essa convicção vai nascer. Cedo ou tarde. Depende de quem? De Deus? Não, depende de mim e de você. Quanto tempo que eu entrego para Ele aquilo que Ele precisa para me sarar por dentro? Isso é fé, amados. O resto não é. Isso hoje está sarando a nossa mentalidade errada de um Deus que tem coisas ainda pendentes, de um Deus ainda que está analisando quem Ele abençoou ou não, de que estar na fé é estar num lugar incerto, que eu não sei se vai dar certo ou não vai dar certo. Não, irmãos, fé ela é certeza, só que não é uma certeza na carne, não é um passo carnal se fazendo de algo, é uma certeza que foi gerada pelo Espírito. Então, onde essa certeza não existe, não se condene, eu não me condeno, eu só invisto mais tempo com Ele, e aí Ele vai sarando a nossa terra, a nossa alma, de fé em fé, de tempos em tempos. Isso vai começar a florescer, amados. Aí você se torna, na prática, aquilo que a palavra contém, a forma daquela palavra antes do fruto. Olha, um pé de goiaba ali. Mas cadê a goiaba? É questão de tempo. E a hora que vem a goiaba, pode colher. Pode passar aqui daqui 4 estações, porque vai ter mais. E quando der mais, pode colher, pode comer. Tem para você também lugar aqui, no reino de Deus. E pode passar aqui daqui 4 estações, porque vai ter mais. Eu sou uma árvore frutífera que não para de dar fruto mais. Isso tudo mora na nossa escolha, decisão em entender. Fé não é algo aleatório, fé não é algo incerto, fé é algo simples, só que extremamente radical. Não consigo. Perfeito. Para isso que existe Deus na pessoa do Espírito Santo habitando dentro de mim e de você. Porque essa alma bagunçada foi consequência de uma vida desligada de Deus por anos. Ele só quer te sarar. Só que, filho, eu preciso que você me libere aí.
E à medida que você vai concordando, confessando, logicamente, em todas as outras práticas, mas você está liberando Deus para manifestar cura aqui nessa alma, e a convicção vai nascer. Cair, continua concordando, porque é por causa de Jesus. Cai de novo, continua concordando. Satanás ele vai usar todas as estratégias do mundo para tentar te enterrar, amados. Mas você precisa sempre lembrar, não tem a ver comigo, é por causa do sangue, é graça. Se Cristo pagou, é meu. Se não está manifestando, não, o problema não está na palavra, o problema não está em nada, o problema está na minha alma que ainda não foi sarada, porque a hora que essa obra ficar pronta, os céus vão me seguir. Ele é fiel. Confissão da palavra. Abra comigo a palavra de Deus em Tiago, capítulo 1. Como funciona na prática isso, mas segundo o que a palavra de Deus diz? Tiago, capítulo 1, verso 19. Diz assim o mestre Tiago: saibam isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto, rápido para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Olha as 3 dimensões de novo aqui. O que você tem que ser? O que eu tenho que ser nessa intimidade com o Espírito Santo? Alguém pronto para ouvir. Saber que eu estou em Cristo, saber que a palavra revelada agora, o rema, é eu passar pela palavra nas promessas, entender que aquilo agora me pertence, porque Jesus mereceu e eu estou nele. A hora que o Espírito Santo traz essa luz, essa fé nasce, pronto. Eu ouvi algo de Deus. Esse é o início do processo. Percebe? Verdadeiramente, na cruz, Jesus levou todas as nossas enfermidades. A hora que a fé vem, uau! Mas você não está na experiência ainda. Todos os testemunhos que eu já ouvi de pessoas verdadeiramente que tocaram em algo sobrenatural nessa área aqui, a hora que ouviu essa verdade e se convenceu de quem era, estava no bico do corvo, segundo os médicos. Mas ela resolveu dar crédito. Ela resolveu agradecer. Ela começou a louvar. Pai, obrigado, porque eu sou curado. E o sintoma piorando. Confessando, concordando, até que. Então todo homem seja pronto para ouvir. Pai, fala comigo. Vou na palavra. Deus usa uma pregação, Deus usa um homem de Deus, Deus usa uma árvore, Deus usa quem Ele quiser. Mas sempre vai te levar para a palavra, para a verdade, para a substância da fé. Todo homem seja pronto para ouvir, mas tardio para falar. Então eu começo a falar, eu começo a concordar, eu começo a confessar depois que eu ouvi, mas depois que eu entendi com clareza que aquilo é uma vontade de Deus consumada em meu favor. Eu preciso de discernimento aqui, da nova aliança, do lugar que eu estou inserido. E aí então eu começo a falar, porque isso vai gerar em mim uma crença. Então sejamos prontos para ouvir o Espírito. Depois de discernir muito bem, eu falo, mas eu não falo de cara, eu não concordo com tudo que eu ouço. Amados, não concorda com tudo que eu falo de cara. Seja sensível ao Espírito Santo. Conheci um homem de Deus que ele diz que ouvir uma pregação é igual comer um peixe inteiro. Você tem que aprender a tirar os espinhos.
Você não pode falar amém para tudo. Isso para qualquer um. Ah, é um super apóstolo. Saiba, tem uma unção. Com o tempo você vai discernir assim. É o Espírito Santo. Aqui não é. Mas você precisa aprender a desenvolver esse filtro. Eu sou só um canal aqui. Um homem de Deus é só um canal na sua vida. E passa por algumas falhas, talvez. Então, eu não concordo de cara. Eu vou analisar, eu vou gastar tempo. Vou na minha intimidade saber, é de Deus isso? Se for, aí eu começo a falar. Aí eu começo a concordar. Aí eu começo a confessar. Com o tempo, irmãos, qualquer palavra que for de Deus que você ouvir, é instantâneo, você sabe, você já fala. É um processo de maturidade. Mas inicialmente, seja tardio. Porque aquilo que você falar vai gerar uma planta aí, uma crença. E vai te levar no comportamento. E todo homem seja tardio para se irar. Verso 20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. A palavra ira aí não é muito boa, né, no português, mas ira no grego é disposição natural, desejo, é a movimentação da alma, são os passos. Não é porque eu estou me comportando segundo a palavra, não é porque eu estou dando uma grande oferta na igreja, que quem olha fala, uau, que pessoa generosa, que aquela oferta nasceu de uma convicção, que veio de uma substância que o Espírito Santo mostrou para ele, de quem ele é em Cristo. Então não é a ira do homem, não é o passo em si, não é aquilo que eu faço que manifesta aquilo que Deus fez por mim em Cristo. É o Espírito. E aí ele fecha dizendo, verso 21, pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, tudo aquilo que é carne, tudo aquilo que é natural, tudo aquilo que não tem vínculo com a verdade da palavra da fé da nova aliança, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. A substância, a semente, quando você ouve, que foi fecundada em você, receba com mansidão, humildade, é assim, a qual pode salvar a vossa alma. Pode. A pergunta é, vai? Quando o Espírito Santo consegue enxertar uma verdade em você, aquilo tem potencial de salvar a sua alma, de curar essa mentalidade, para que essa convicção nasça e uma árvore comece a andar aqui. Isso tem poder. A pergunta é, vai? Depende de quê? Verso 22. Sejam praticantes da palavra. E não apenas ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se e logo se esqueceu de como era. Verso 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, palavra da graça, e nisso persevera, não sendo um ouvinte negligente, mas um fazedor da obra ou um praticante da palavra, este tal será bem-aventurado no seu fizer. Sejam praticantes. A palavra enxertada em nós, por ação do Espírito Santo, ela tem um objetivo. Quando a fé vem, o alvo da fé qual que é? Sarar a minha alma. Porque a única coisa que está bloqueando Deus de trazer
o potencial que está dentro daquela semente, daquela palavra, a existência, é a minha terra. Olha, amados, a palavra ela é a mesma para todos. Por que na vida de um irmão manifesta, na vida de muitos irmãos presos na religiosidade, quase nada, e uns frutificam imensamente, sendo que a semente ela é a mesma, a promessa ela é a mesma, a obra de Cristo ela é a mesma para todos, por causa da terra. O que determina a qualidade da colheita, além do potencial da semente, é a terra. Não adianta nada ter uma semente perfeita, melhor que existe, e a terra não ser adequada. A palavra de Deus ela é perfeita, amados. Então sejam praticantes de Tiago. Como que eu pratico a palavra? Concordando com Deus, falando, confessando. Quando você está confessando a palavra de Deus, quando você está concordando com o que Deus diz, você está falando com você mesmo. Para Deus já é, mas para mim não é. Então, a hora que eu pego essa verdade, coloco na minha boca e começo a martelar isso dentro de mim, eu estou falando comigo mesmo que aquela verdade é. Nossa alma, irmãos, ela é o centro de decisão das nossas escolhas, dos nossos passos. Ela é o fator determinante se Deus vai conseguir. É estranho falar isso, né? Mas se Deus vai conseguir ser Deus na nossa vida na prática ou não. A minha alma limita um Deus poderoso na minha vida. Por quê? Porque ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Deus não empurra goela abaixo, bênção na vida de ninguém. Pela fé. De novo, existem manifestações dos dons que a igreja se desenvolve, operam sinais, milagres, existem, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do fluxo natural, ou melhor, do fluxo comum da fé. A palavra nasce no Espírito, eu tenho agora um trabalho para me convencer de que aquilo é verdade. Enquanto eu não tiver a convicção, o comportamento sarado não nasce, e enquanto não nasce, esquece. Continuo praticando a palavra. Para convencer Deus a fazer? Não, falando comigo mesmo. Eu sou. Eu tenho. Eu posso. É meu. Já aconteceu. Agora fica um pouco mais claro, porque agora a gente vai começar a ministrar os louvores sem o playback, porque a gente fica um pouquinho atento com as letras. A gente vai até adaptar alguns, que tem uns trechinhos que não está muito alinhado. Nossa, mas é muita neurose. Não, irmãos. Se você colocar na sua boca, eu quero, vai ser, vai acontecer, e louvar o Senhor com essa palavra, vai gerar em você uma mentalidade errada. Consequentemente, encaminhar uma esperança falsa, que está esperando Deus fazer. Irmãos, Deus não vai fazer nunca, porque Ele já fez em Cristo. Confissão da palavra, falar comigo mesmo, quanto você quiser, quanto você topar essa jornada. E aí vem o apóstolo Paulo, para a gente encerrar. No capítulo 14 da carta aos Coríntios, ele diz assim: porque quem ora em línguas, não fala aos homens, mas fala a Deus.
e em espírito fala mistérios. E lá no verso 28, no finalzinho, depois que ele dá todo o entendimento daquilo que é para interpretação, daquilo que não é, para trazer a luz sobre aquilo que é para edificação, ele diz: não existe ninguém na igreja que interprete? Não. Então essa língua que está orando não é para interpretação. Fica lá na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Irmãos, quando você pega uma promessa, você resolve concordar com Deus, focado naquilo, sua alma vai começar a ser sarada. Sua alma vai começar a ser renovada. Um comportamento vai começar a ser transformado já. Mas você está focado numa única área, numa única promessa, ou num único desafio que está passando. Agora, quando você passa tempo orando em línguas, você está falando consigo mesmo, mas na pessoa do Espírito Santo em seu favor, de coisas que você sequer sabe onde está a prioridade. Você não está focando numa circunstância específica, porque às vezes, amados, a gente acha que o problema é esse gigante que está na nossa frente hoje. A questão na minha vida aqui é essa luta na saúde, ou essa luta financeira, ou essa luta no casamento. Só que às vezes tem algo em nós que está bloqueando algumas coisas do Espírito ainda. E talvez a gente ia demorar meses, anos, talvez, para Deus conseguir levantar alguém e falar uma palavra, que aquela luz viesse. Uau, agora eu entendi. Eu sou soberbo. Estou sendo soberbo e Deus diz que eu não sou. Deus diz que me chama de humilde. E agora eu confesso a palavra. E essa soberba vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo, até que aquela área é destravada, e então as outras também. Mas quando eu oro em línguas, não. Quando você ora em línguas para a sua edificação, você está entregando para o Espírito Santo a autorização. Pode fazer em mim, pode gerar em mim toda a desconstrução necessária e toda a construção necessária para que eu entre em experiência da vontade perfeita de Deus para mim. Não tem como separar uma coisa da outra. Aí é uma questão de escolha, amados. Fome. Eu prefiro confiar na palavra e entregar para Ele essa oração. Dia após dia, dia após dia. O que está acontecendo quando você está lá, no seu quarto, na sua casa, no seu trabalho, dia após dia? Você está falando consigo mesmo coisas que você sequer sabe o que é, mas o Espírito Santo sabe. Ele está desconstruindo tudo aquilo que não é Cristo em você. E talvez já construindo o que é. E de repente um novo comportamento nasce. É bom quando você agarra, irmãos, uma verdade, investe tempo ali louvando ao Senhor, agradecendo, confessando aquela verdade. Mas é sobrenatural quando você deixa Ele fazer. Prioridade é Ele que sabe. Eu acho que na minha lista é essa sequência. Talvez aquilo que eu coloquei como último lugar é o primeiro lugar que Ele quer mexer. E você só passa esse tempo orando no Espírito, dia após dia. Daqui a pouco você se pega sendo algo na prática que você nunca foi. E recebendo do céu poder e glória que estão completamente ligados com aquela palavra por causa de Jesus. Confissão da palavra, seja com entendimento ou confissão da palavra, seja orando em línguas,
tem a ver com convencer a mim mesmo de que todas as coisas de Deus para mim já aconteceram. Simples assim. E infelizmente, quando a gente olha para a realidade, a gente vê pessoas vivendo como se fosse acontecer, esperando Deus fazer. Eu estou esperando Deus abrir a porta, aí eu entro. Lá em Apocalipse, ele diz assim: eis que eu pus diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Essa porta se chama Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, o mundo tem portas, saídas, estratégias, meios. O Espírito tem uma única porta, chama-se Jesus Cristo, a palavra. Entra por ela e você vai achar a pastagem que Ele já conquistou por você. Não existem portas, é Ele. Por isso que Ele disse também: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando você lê isso na religiosidade, você acha que portas do inferno é desgraça, é acidente, é doença, nossa, é algo muito ruim, muito feio. É também, amados, mas porta do inferno é qualquer saída, é qualquer atitude, é qualquer escolha que você escolha entrar, que não seja essa simplicidade de vida no Espírito. Deus disse que já é, já foi, já deu. E o mundo te vende uma estratégia para você conseguir alcançar e conquistar uma aparência ótima, porta do inferno. Gaste tempo com o Espírito Santo, confia, irmãos. Se agarra a Ele. Você só não vai se edificar, você só não vai orar em línguas, você só não vai entrar nesse viver de plenitude se você não quiser. Aí é uma escolha, nós não forçamos ninguém, nós só trazemos a clareza. Isso é o que Deus espera de nós, como filhos maduros. E a glória é toda dele. Começa nele e termina nele. Em nome de Jesus. Amém, amados? Aleluia. Glória a Deus.